Então vamos à prática. Bom, então vamos usar o mesmo código do exemplo que foi desenvolvido durante as aulas de matriz estática e vamos fazer a adequação necessária para que passe a ser uma matriz dinâmica. Então aqui a gente tinha a declaração da matriz estática. Então agora eu vou alterar isso daqui para uma variável que possa ser usada para alocar dinamicamente a matriz. Então ela vai ser um ponteiro de ponteiro chamado MD. Bom, agora além da declaração, a gente tem que fazer a alocação. Então vou colocar aqui alocação do vetor principal. Então o vetor principal, só para lembrar, é esse daqui, né? Então, se eu quero com 3 linhas, então eu aloco o espaço para 3 elementos. E que tipo de elemento que é esse daqui? Aqui vai ter o endereço do vetor linha. Então esse daqui vai ser um float asterisco, né? Um ponteiro para float. Então, eu vou alocar aqui, MD vai ser igual malloc. Quantos eu vou alocar? Então eu tenho aqui a variável C e a variável L. Então, C e L eu vou usar, já tinha no exemplo anterior, né? Como número de linhas e número de colunas. Então o exemplo anterior era 3 por 3, então agora também vou manter 3 por 3. Então o número de linhas e esse daqui, número de colunas. Então a alocação aqui vai ser número de linhas vezes size of, vezes o tamanho ocupado por cada elemento do vetor principal. Então, como eu disse ainda agora há pouco, aqui vai ser um float asterisco, então é size of float asterisco. Então aqui size of float asterisco. E eu tenho sempre, depois de alocado, modelar essa memória para o tipo da variável que vai utilizá-la. E o tipo da variável que vai utilizá-la é isso daqui, ó, float asterisco asterisco. Então eu vou colocar aqui. Pronto, está alocado o vetor principal. Então ele vai ter 3 elementos. Agora, para cada um dos elementos, eu tenho que alocar a linha correspondente àquele elemento e guardar o endereço aqui. Então agora a gente vai fazer uma estrutura de repetição, para não ficar repetindo o comando diversas vezes, né? Então a gente vai colocar dentro de uma estrutura de repetição, de acordo com o tamanho do vetor, o comando que faz a alocação da memória e guarda o endereço aqui. Então, nesse caso, então eu tenho que usar. Então eu vou colocar aqui agora, aloca os vetores linha. Então aqui um for, eu vou usar a variável x igual a 0, enquanto x menor que o número de linhas, x mais mais. Então eu vou colocar aqui, ó, onde eu vou guardar o endereço da memória alocada mesmo? Aqui. Então é md. Então, em md colchete x, eu vou colocar o malloc. Aqui eu vou colocar c. Que tamanho que tem que ser a memória alocada? Isso tem que ser o número de colunas, que é c, vezes size of o tipo de elementos. Então, qual o tipo de elemento? O tipo de elemento que vai aqui. Então, aqui sim a gente vai um valor float, não um ponteiro para float. Então esse aponta para essa região da memória, mas essa região de memória vai ter floats. Então aqui size of float. E aqui também então a gente tem que fazer a modelagem desse tipo aqui. Então aqui, ó, eu tinha colocado que a matriz como um todo é um ponteiro de ponteiros float. Aqui cada linha é um ponteiro para float. Então esse daqui é um ponteiro de ponteiro, porque ele aponta para esse, que tem um ponteiro que aponta para esse. Então esse é só float asterisco. Bom, terminado isso daqui, vai estar alocada a matriz. Aí tem algumas adequaçõezinhas só que eu tenho que fazer. Primeiro, quando a gente aloca a matriz estática, como a gente já viu, a memória é em sequência. Ela não é separada desse jeito, ela vai estar tudo num único bloco. Então, esse comando aqui, main set, ele pega uma região de memória e preenche com 0.
Agora eu não tenho mais a garantia de que a região de memória vai ser uma região sequencial, consecutiva. Então eu não posso usar esse daqui. Eu poderia sim usar esse daqui aqui, ó. Então eu poderia colocar aqui e pedindo para ele ir preenchendo cada linha. Então eu colocaria MD índice X, vírgula, 0, size of, float, vezes o número de colunas. É para funcionar. Então isso daqui já zeraria. Já reserva a memória e zera aquele espaço. Bom, aí a função ler notas, a gente tem que fazer uma pequena alteração. Por quê? Porque ela está declarando aqui que é uma matriz de 3 colunas. Então, ao invés de ser essa declaração, a gente vai colocar isso daqui, ó, um ponteiro de ponteiro com linhas e colunas. Então, aqui, ao invés de ser 3, vai ser colunas. Então, agora eu posso passar qualquer matriz, não precisa ser mais de 3 colunas apenas. Pode ser qualquer número de linhas, qualquer número de colunas. Então, além de ser dinâmica a alocação de memória, a função também ficou mais flexível, né? E aqui a mesma coisa. Então, vou tirar isso e vou colocar asterisco, asterisco. E aqui eu vou colocar colunas. Então, eu vou fazer a adequação aqui também. Então, aqui também é colunas. E essa função aqui, ó, ela já está adequada. Então vocês lembram que nas aulas anteriores, para mostrar que era um ponteiro de ponteiro, eu fiz essa função usando esse conceito. Então ela já está adequada à alocação dinâmica. Bom, agora eu vou testar, né? Então eu vou executar. Então deu um errinho aqui. Ah, faltou passar o número de linhas, de colunas, né? Então 3 linhas, 3 colunas. E aqui a mesma coisa. Então aqui agora, digitação, como já era no primeiro exemplo, com matriz estática. E aí está, ó. O comportamento do programa é exatamente o mesmo, mas só que ele está muito mais flexível. Então eu vou fazer agora uma pequena adaptação, que é perguntar para o usuário quantas linhas e quanta coluna, ao invés de fixar. Então eu vou colocar aqui, eu vou tirar isso, e vou colocar aqui, cout, linhas. E o usuário vai digitar então o número de linhas. Então cin, L. Aí cout, colunas, e o usuário vai digitar então o número de colunas. Então agora, executando novamente, linhas eu vou colocar 3, mas coluna eu vou colocar só 2. Aí nota 1. Epa, deu erro aqui. Bom, o erro provavelmente é isso daqui, ó. Eu passei 3, 3, mas agora eu não posso mais passar um valor fixo. Por quê? Porque o valor vai variar, ó. O usuário é que vai digitar. Então aqui eu tenho que passar a variável L e a variável C, né? Então a variável L e C. Agora sim, é para funcionar. Então, número de linhas, 3 linhas. Colunas, 2. 2. Continua com problema. Bom, na verdade não está errado, pessoal. É que lá nas aulas anteriores, então eu inverti. Ao invés de digitar todas as notas de uma linha, se lembrem que eu resolvi digitar todas as notas da coluna 0, por exemplo. Então, na linha 1, coluna 0, linha 2, coluna 0. Então, por quê? Normalmente, a N1, por exemplo, é a primeira prova. Então, o professor vai digitar N1 para cada aluno. Então, a hora que eu executo aqui, ó,
Então aqui eu vou dizer quantas linhas tem. São 3 linhas. Quantas colunas? 2. Esse N1 aqui, na verdade, seria a coluna 1. Então eu vou digitar: o primeiro aluno tirou 9, o segundo aluno tirou 8, o terceiro aluno tirou 7. Agora a coluna 2, a prova 2. Então o primeiro aluno tirou 6, o segundo tirou 9, o terceiro tirou 7. E aí está. Então está correto. É que eu estava me perdendo na forma de execução. Então aí está. A alocação, a declaração. Aí pede quantas linhas e quantas colunas o usuário quer. E aí a alocação do vetor principal. E aqui então numa estrutura de repetição, a alocação de cada linha. Depois desse trecho aqui, é uma matriz como qualquer outra. Bom, sobre matrizes estáticas é isso, né? Não tem muito o que falar. Por quê? Porque o que diferencia é apenas a declaração e a alocação. Depois disso, ela é uma matriz como qualquer outra. Se você quiser fazer uma atribuição desse jeito, por exemplo, pode fazer, porque ela é uma matriz, do ponto de vista de acesso, de manipulação, igual à matriz estática. Então, como exercício, eu sugiro que vocês peguem os exercícios anteriores feitos com matriz estática e reescrevam eles agora utilizando o conceito de matriz dinâmica. Então é isso. Aguardo vocês numa próxima oportunidade, numa próxima videoaula. Até lá!